Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. O irmão me apresentou, então não vou ser enfadonho, mas eu queria aproveitar esse momento para apresentar o meu ministério. É o Ministério Terceira Elias Profético. Se você quiser conhecer mais acerca desse ministério, você pode nos encontrar no canal do YouTube. Você pode procurar no YouTube o Terceira Elias Profético ou acessar pelo QR Code. Lá temos estudos acerca da Bíblia, do Espírito de Profecia, da lição da escola sabatina. E eu sempre gosto de dizer algo para a igreja. Mesmo que você não assista os vídeos do canal, mas por favor, se inscreva e compartilhe com aqueles que necessitam ouvir a mensagem que esta igreja tem. O propósito desse canal é levar a mensagem do terceiro anjo aos quatro cantos desta terra. Amém. Meus queridos, ontem nós demos início ao nosso final de semana, e ontem, aqueles que tiveram ontem à noite, juntos nós estudamos um tema essencial para o povo remanescente, e principalmente para a juventude. Ontem nós vimos acerca da vaidade da vida e do chamado que Deus faz a cada um de nós, porque Ele tem um propósito para nós. E ontem nós estudamos um pouco da vida de Salomão e estudamos de uma forma profunda o livro de Eclesiastes. Então, aqueles que não vieram ontem, infelizmente, perderam o conhecimento. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui conosco. Eu quero trabalhar com vocês o tema Brincando com o Pecado, Perdendo a Presença. Meus queridos, vivemos em uma geração que brinca com o pecado, sim ou não? Será que eu estou falando para alguém que me ouve nesta manhã, que está aqui nesta igreja, que está brincando com o pecado? E qual é o resultado de uma pessoa que brinca com o pecado? Ele perde o que, meus queridos? Ele perde a presença de Deus. E hoje nós vamos ver a história de um jovem que brincou com o pecado, perdeu a presença e só não perdeu a salvação porque o Espírito não o havia abandonado. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro dos Juízes de Israel, Juízes capítulo 13. Nós iremos meditar em dois versículos, o versículo 24 e o versículo 25. Todos encontraram? Então, em honra a este livro, eu quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor. Talvez alguns estranhem, mas eu acho muito interessante uma passagem que se encontra no livro de Neemias, onde a Bíblia diz que quando Esdras foi ler a palavra do Senhor, quando ele abriu o livro, a Bíblia diz que o povo de Israel se colocou de pé. Por quê? Porque sempre quando há uma autoridade, nós nos colocamos de pé. Diante de um júri, você está diante de um julgamento, quando um juiz entra, qual é a atitude daqueles que estão acompanhando aquele julgamento? Eles ficam de pé. Por quê? Em honra àquela autoridade. Se muitas vezes, diante de um ser humano, nós nos colocamos de pé, por que nós não iremos nos colocar de pé diante de Deus? Então, olhe para a sua Bíblia, em Juízes capítulo 13, versículos 24 e 25. A Bíblia nos diz: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Olhe para mim, por favor,
antes de você tomar o seu assento. A Bíblia diz que uma mulher deu à luz um filho. E como ela o chamou? Sansão. A Bíblia diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. De que maneira? Olhe para o versículo 25. Note. Como foi a bênção de Deus para a vida de Sansão? O Espírito do Senhor começou a agir nele. Assentai-vos, por favor. Brincando com o pecado, perdendo a presença. Meus queridos, quando falamos sobre o personagem Sansão, estamos falando acerca de vitórias e fracassos que cercaram a vida deste jovem. Pois, quando nós fazemos uma análise acerca da vida de Sansão, nós podemos perceber que Deus o chamou para ser líder de Israel. E como líder, ele deveria reger Israel nas leis de Deus e proteger este povo dos seus inimigos. Deus deu a Sansão um dom especial. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força extraordinária, extraordinária. Ele era o mais forte de todos os homens. A Bíblia mostra que Sansão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. A Bíblia não diz que o Espírito descia sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito se apoderava dele, de uma tal forma que uma força sobrenatural tomava conta desse jovem. Este jovem, ele chegou a um nível espiritual tão extraordinário que a Bíblia diz que este jovem orava e instantaneamente Deus respondia à oração de Sansão. Vocês conhecem muito bem. Após Sansão matar 1000 homens com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que Sansão olha para o céu e diz: Senhor, por acaso você vai me permitir com que eu morra de sede? E a Bíblia diz que do solo brota água para aquele jovem beber. Meus queridos, ao mesmo tempo que este jovem tinha qualidades espirituais, a Bíblia também nos apresenta os fracassos na vida de Sansão, os erros de Sansão. A Bíblia não esconde os erros dos homens do passado, dos heróis do passado. A Bíblia apresenta os fracassos de Sansão. Se Sansão fosse avaliado por um psicólogo, o diagnóstico seria narcisismo. Por quê? Porque este jovem buscava exibir a sua força e satisfazer a si mesmo. Também este jovem, ele era um jovem impulsivo. Porque quando você faz uma análise da vida de Sansão, você percebe que ele age sem pensar nas consequências. Também você pode notar um jovem que tem um baixo domínio emocional. Ele é dominado pelos seus sentimentos mais do que pela sua própria razão. E por último, qual seria o diagnóstico de um psicólogo? Possivelmente seria vulnerabilidade afetiva. Por quê? Porque ele se envolve em relações que o expõem à manipulação. A Bíblia apresenta um homem cheio do Espírito, mas um homem que se deita com uma prostituta. Um homem que não construiu uma família. Um homem que não deixou descendentes. E, por fim, se torna um escravo dos seus inimigos.
Sansão, ele acaba sendo um retrato de muitos que me ouvem nesta manhã. Aqui tem pessoas que ouviram acerca do Evangelho, que são membros adventistas, que aceitaram a mensagem dessa igreja, que são membros batizados, mas que brincam com o pecado e ainda não perceberam que estão perdendo a presença. E talvez muitos que me ouvem ainda não perceberam que mesmo frequentando a igreja, mesmo louvando a Deus, mesmo estudando a Bíblia, já perderam a presença. Muitos, ao olharem para o cristianismo, ao olharem para a religião cristã, acham que esta religião é uma religião chata, uma religião ruim, porque o cristianismo é uma religião formada por um conjunto de regras. Não faça isso, não toque nisso, não olhe para isso, não fale isso. A Bíblia é recheada de mandamentos e por isso estas pessoas que acham o cristianismo uma religião ruim estão trilhando um caminho que no final o levarão à ruína. Meus queridos, nós precisamos entender algo importante que há nas páginas sagradas. É que todo aquele que recebe um privilégio vindo da parte de Deus, este privilégio traz intrínseco nele responsabilidade. Todo privilégio por trás há responsabilidade. E qual o privilégio que nós recebemos de Deus? O privilégio da salvação. Portanto, se você recebeu a salvação, por trás desse privilégio, há o que, meus queridos? Responsabilidade. Exemplo, quando nós analisamos as páginas sagradas, haviam coisas que o Israel, como nação, o povo de Israel, poderia fazer e os levitas não poderiam fazer. Haviam coisas que os levitas poderiam fazer, mas os sacerdotes não poderiam fazer. Haviam coisas que os sacerdotes poderiam fazer, mas o sumo sacerdote não. Por quê? Porque quanto você mais se torna próximo de Deus, maior deve ter diferença entre você e o mundo. Quanto mais próximo você se torna de Deus, mais puro você é obrigado a ser. Se você está próximo de Deus, se você passa tempo na presença de Deus, as pessoas reconhecerão em você a presença de Cristo. Não é à toa que o Espírito de Profecia, no livro A Ciência do Bom Viver, página 512, ela vai dizer que a comunhão com Deus refletirá onde, meus queridos? Irá refletir no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós como os primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Então, por que as pessoas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando elas olharam para os apóstolos, elas os chamaram de cristãos? Porque quanto mais próximo você é de Jesus, mais parecido você se torna como Ele. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você é parecido com quem? Com o diabo. Ou você tem o caráter de Cristo, ou você tem o caráter do diabo. Ou o teu caráter revela que você é filho de Deus, ou que você é filho do diabo.
E quando nós vamos para Sansão, nós podemos perceber que Deus o chamou para ser líder. E Sansão, mais do que líder, ele era um nazireado. E assim como Sansão, somos chamados para fazermos parte do remanescente. Somos chamados para sermos salvos. Então, como por Sansão fazer parte do nazireado, haviam algumas restrições que o nazireado não poderia fazer. Havia alguns mandamentos que o nazireado deveria cumprir. E caso ele fizesse o contrário, ele quebraria o voto de nazireado. Havia algumas restrições, e você pode encontrar essas restrições em Números capítulo 6. A primeira restrição para o nazireado era que todo aquele que fosse nazireu não poderia tocar em um morto ou em uma pessoa morta. Caso ele tivesse contato com um morto, o que aconteceria? Ele deveria se apresentar para o sumo sacerdote, confessar o seu pecado, a sua transgressão. Ele seria afastado da comunidade de Israel por 7 dias. No 8º dia, o sumo sacerdote viria com uma navalha, rasparia a cabeça do nazireu, pegava os cabelos daquele homem, lançava aqueles cabelos no fogo, e este nazireu deveria recomeçar o seu voto do zero. Então, toda vez que o nazireu tocasse em um morto, ele quebraria o seu voto, ele teria que ir para o sumo sacerdote, confessar o seu pecado, raspar a sua cabeça, queimar os seus cabelos e recomeçar do zero. Guarde bem esta informação, tá bom? Segunda restrição para um nazireado é que todo aquele que fosse nazireu, ele não poderia consumir vinho ou bebida forte. Por quê? Porque bebida forte, por trás está o quê? Uma pessoa que bebe algo, ele se torna dependente daquilo. Bêbado, ele fica embriagado. Mas, na cultura judaica, o vinho era o símbolo das paixões carnais da terra de Canaã. E por isso, o nazireu que consagrava sua vida a Deus, ele não poderia beber vinho, para não se contaminar com o quê? Com o pecado. Terceira restrição para um nazireado: todo aquele que fosse nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo. Por quê? Porque o seu cabelo era um símbolo visível da comunhão do nazireu para com Jeová, para com Deus de Israel. Então, como eu saberia que uma pessoa tinha contato direto com Deus? Eu iria ver se ele tinha um cabelo longo. Os cabelos longos eram o símbolo de uma pessoa que tinha uma íntima comunhão com Deus. E a pergunta é: Sansão quebrou estes votos? Sansão quebrou estes mandamentos? Meus queridos, nós não somos nazireus, nós somos cristãos. Nós fomos separados do mundo,
separados do diabo. Nossa conduta, portanto, deve ser diferente. O nosso vocabulário deve ser diferente. As nossas ações devem ser diferentes. A forma como eu me visto deve ser diferente. Os meus relacionamentos precisam ser diferentes. Aquilo que eu como e bebo precisa glorificar a Deus. Vamos agora fazer uma análise da vida de Sansão. E vamos perceber algumas besteiras que Sansão cometeu em vida. E a primeira besteira, o primeiro erro que Sansão comete é o seguinte: ele se apaixona por uma mulher que não servia a Deus. O primeiro erro de Sansão foi se envolver com uma mulher que não tinha um relacionamento com Deus. No contexto bíblico, o que era uma mulher pagã? Era todo tipo de mulher que não fazia parte de Israel. A Bíblia diz que Sansão, ele vai para uma cidade chamada Tímina. Você pode encontrar isso em Juízes capítulo 14. E chegando nessa cidade filisteia, a Bíblia diz que Sansão, ele olha para uma jovem, para uma donzela, para uma mulher. E esta mulher era muito linda, ela era muito atraente. E Sansão foi seduzido por essa mulher. Mas fazendo uma análise profunda acerca desta mulher em Tímina, eu percebo algo muito interessante. Esta mulher, mesmo ela sendo uma mulher pagã, uma mulher que não servia ao Deus de Israel, mas eu noto qualidades nesta moça. Primeira qualidade, ela era uma moça de família. Ela tinha um pai. Ela tinha irmãos. O pai é que prepara o casamento. Ou seja, uma pessoa pagã valorizando o quê? O matrimônio. Esta mulher, uma moça de família. Ela não era uma prostituta. Ela não tinha uma má fama na cidade de Tímina. Não, ela era uma mulher que tinha uma conduta exemplar. Mas qual era o defeito dessa moça? Ela não era israelita. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque em nosso meio existem pais frouxos que quando uma filha ou um filho apresenta para esses pais um jovem cujo coração desta jovem foi conquistada, ou do jovem fora conquistado, diz o seguinte: olha, esse jovem é um jovem trabalhador, é um jovem educado, é um jovem companheiro. O único problema dele é que ele não é adventista, mas é um jovem que tem uma conduta exemplar. Está de acordo com a Bíblia, sim ou não, irmãos? Não. Precisamos resgatar esse tema no púlpito das nossas igrejas. Jugo desigual. E uma coisa que eu sempre digo nas igrejas por onde eu ando é o seguinte: sabe por que o adventismo tem sido fraco nestes tempos? Sabe por que há tanto pecado em nosso meio? Sabe por que há tanto mundanismo entre nós? Sabe por que está havendo tanta perda de identidade no nosso meio? Por conta de quebra de aliança, principalmente relacionado ao que consta sobre jugo desigual. Há muitos jovens adventistas, moças e rapazes que se relacionam com pessoas que não fazem parte da sua mesma fé. Mas, irmãos, quando eu vou para o espírito de profecia, Ellen White nos traz uma luz ampla sobre os relacionamentos de Sansão na cidade de Tímina. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 54, Ellen White diz:
houvesse Sansão obedecido às ordens divinas, tão fielmente como fizera seus pais, e seu destino teria sido mais nobre e mais feliz. Se Sansão tivesse obedecido os mandamentos de Deus, ele não teria o destino que ele teve lá no final da sua história, mas sim um destino feliz. Mas, e aqui vem o erro de Sansão, mas a associação com os idólatras o corrompeu. É por isso que lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E esta lei determina: não se junte com ímpios, não se junte com pagãos, e se for para você se juntar com eles, tem que ser com o intuito de salvar e não criar laços. Gabriel, mas isso é pesado, isso é arrogância. Meu querido, eu prefiro desrespeitar os conceitos do mundo do que desrespeitar o assim diz o Senhor. Se Deus diz que não é para nos associarmos, principalmente no relacionamento conjugal, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, por que Sansão se corrompeu? Por conta das suas associações com os idólatras, achando-se a cidade de Zorá, próxima do território dos filisteus. Sansão veio a travar relações amistosas com ele. Irmãos, o que o israelita está fazendo com pagãos, com idólatras? E mais, um líder de Israel, um homem que tinha uma aliança, um homem que fora chamado para ser um nazireu, fazendo associações com idólatras. Assim, em sua mocidade, surgiram camaradagens, cuja influência lhe obscureceu toda a vida. Uma jovem que habitava na cidade filisteia de Tímnat conquistou as afeições de Sansão e ele decidiu fazer dela a sua esposa. É por isso que em Juízes capítulo 14, versículos 2 e 3, e eu vou ler esse texto na tradução revista e corrigida. Após Sansão se apaixonar por esta moça, Sansão volta para a casa dos seus pais e ele diz o seguinte para os seus pais. Juízes 14, versículos 2 e 3. Eu estarei lendo na tradução revista e corrigida. E esta tradução diz: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Veja a ordem que Sansão dá aos seus pais. Ele não pede um conselho, ele não pede uma dica, ele não senta com seus pais e diz: pai, eu estou apaixonado por uma moça, ela é uma moça filisteia, o que o senhor me aconselha? Não, ele chega dizendo: olha, tomai aquela moça porque eu quero que ela seja minha esposa. Mas note a resposta dos pais de Sansão. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Em outras palavras, como você pode fazer uma aliança com pessoas que não fazem parte da mesma fé que você possui? Como você vai se casar com uma moça que, além de não ter uma aliança contigo, acima de tudo, não tem uma aliança com Jeová? Que é uma moça incircuncisa, um povo pagão,
um povo idólatra. Mas note as palavras de Sansão. E disse Sansão a seu pai: tomai-a esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão dizem: Sansão, cuidado, esta mulher é uma mulher idólatra, uma mulher que faz parte de um povo incircunciso. Sansão diz: mãe, pai, eu quero esta mulher, porque ela, de acordo na tradução Almeida Revista e Corrigida, ela agrada os meus olhos. Veja a ironia bíblica. Mais para frente, depois, quando Sansão perde as suas forças, ele é capturado pelos filisteus. Qual é a primeira coisa que os filisteus fazem com Sansão? Vazam-lhe os olhos. Jovem de Deus, irmãos, cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que atrai os seus olhos. E isso nós podemos encontrar no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Se você olha para aquilo que é bom, o teu corpo andará em luz. Mas se você olha para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, para aquilo que desagrada a Deus, você irá estar em trevas. Meus queridos, cuidado com aquilo que os teus olhos desejam. Um cristão cego, um jovem cego, é presa fácil de Satanás. Porque muitos abandonam a fé? Porque muitos abandonam a igreja? Por conta dos seus olhos. Segundo erro de Sansão. Olhe para Juízes capítulo 14, versículos 5, 6, depois versos 8 a 10. Olhe para mim agora, por favor. A Bíblia diz que Sansão, ele obriga os seus pais a irem para a cidade de Tímina para pedir a mão daquela moça. Ele obrigou os seus pais. A Bíblia diz que quando Sansão, e algumas traduções mais antigas diz que Sansão estava acompanhado pelo seu pai e pela sua mãe, eles estão retornando, depois deles pedirem a mão da moça, agora eles estão retornando para o território de Israel. A Bíblia diz que um leão vem ao encontro de Sansão. E nesse momento que o leão está vindo ao encontro de Sansão, a Bíblia diz que o espírito se apodera de Sansão, e Sansão pega aquele leão e rasga aquele leão, rasga a boca daquele leão com todas as suas forças. Meus queridos, quem era a presa mais fácil? Sansão, que era um jovem, forte, robusto, ou o pai de Sansão, que já era um senhor de idade? Quem era a presa mais fácil, meus queridos? O pai de Sansão. Mas a pergunta era: por que o leão não atacou os pais de Sansão, mas sim o próprio Sansão? Quando você vai para o reino animal, você faz uma análise. O leão, antes de atacar a sua presa, primeiro ele estuda aquela presa. Ele não ataca de uma forma repentina, não.
Primeiro ele vai cercando aquela presa. E quando ele percebe que aquela presa está mais vulnerável, então ele ataca. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá na epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola de Pedro, Pedro vai fazer uma comparação do leão ao próprio Satanás. Pedro vai dizer que o leão, ele é como o diabo. Satanás é como o leão que anda em derredor para devorar a presa. Para devorar, para tragar, para matar. Meus queridos, todo ataque do diabo é certeiro, estudado e analisado. Satanás, irmãos, escute uma coisa. Satanás, ele não tenta ninguém hoje para derrubá-lo hoje. Ele tenta uma pessoa para derrubá-la no dia seguinte. Todas as pessoas, todos os pastores que acabaram caindo na prática da prostituição, isso não ocorreu de um dia para a noite. Foram dias, foram anos, foram meses alimentando um desejo carnal. Meus queridos, por que o leão não atacou os pais de Sansão? Porque o alvo do leão não era os pais de Sansão, mas sim o próprio Sansão. E o alvo do diabo não são os mundanos, é você. E é por isso que ele está fazendo de tudo para derrubá-lo. Meus queridos, não para por aí. A Bíblia diz que depois de um tempo, Sansão retorna para a cidade de Tímina. E ele passa pelo local onde ele havia matado o leão. Olhe para sua Bíblia em Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, note bem, corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Olhe para mim, por favor. Por que Sansão não disse a origem do favo de mel? Por que Sansão não contou a seu pai e a sua mãe que ele havia tirado o mel da carcaça de um animal morto? Vocês se lembram do início? O que o nazireu não poderia fazer, meus queridos? Tocar em uma pessoa ou em um animal morto. Por quê? Porque ele teria quebrado o seu voto. E os pais de Sansão conheciam acerca da lei. E o que eles iriam fazer com Sansão? Eles iriam obrigá-lo a ir para o santuário, se confessar ao sumo sacerdote. O sacerdote iria tirá-lo do meio de Israel por 7 dias. No 8º dia, o sumo sacerdote viria com uma navalha, rasparia o cabelo de Sansão, queimaria aqueles cabelos no fogo e Sansão teria que recomeçar o seu nazireado do zero. Mas por que Sansão não contou para o seu pai? Porque ele não queria recomeçar do zero.
não querer recomeçar do zero nos leva a terminar no zero. Meus queridos, Sansão encontrou mel na carcaça de um leão morto. Meus queridos, há algum problema nós usufruímos do mel, irmãos? A Bíblia proíbe o cristão de usufruir dessa especiaria, do mel? Obviamente que não. O mel faz bem para a saúde, mas o problema não estava no mel. O problema estava onde o mel se encontrava. Meus queridos, o mel pode ser até bom, mas o local é podre. O mel pode ser até bom para a saúde, mas no final leva para a morte. Quantas pessoas estão se alimentando do favo de mel em lugares errados? Meus queridos, o rumo que você quer tomar na sua vida, ou já tomou, pode ser até bonito, mas no final é morte. Drogas pode ser até bom, mas no final é overdose. Relações carnais antes do casamento. Prostituição pode ser algo bonito, pode ser algo maravilhoso, pode ser algo propagado na sociedade, mas no final é uma gravidez indesejada ou alguma doença sexualmente transmissível. Roubar pode ser até bom, mas no final é cadeia ou morte. A vaidade pode ser até contagiante, mas no final é ilusão. Não troca a eternidade por isso que é terreno e maligno. Meus queridos, após esse ato de Sansão, tudo começa a dar errado. Quando ele quebra o voto do nazireado, tudo começa a dar errado na vida de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele volta para a cidade de Tímina, e aí o pai daquela moça proporciona uma festa de casamento. Na festa de casamento, Sansão elabora um enigma e lança esse enigma para os seus inimigos, para os seus adversários. A Bíblia diz que estes filisteus chegaram com a esposa de Sansão e disseram o seguinte: olha, descubra o segredo daquele enigma, porque se você não descobrir, você e toda a sua casa, vocês irão morrer, nós iremos destruir vocês. A Bíblia diz que ela começou a importunar a Sansão, dizendo: Sansão, revela o segredo do enigma para mim. A Bíblia diz que ela começou a utilizar a tática da emoção para amolecer o coração de Sansão. E Sansão, ele conta o segredo para essa jovem. E essa jovem conta o segredo para os inimigos de Sansão, traindo a confiança de Sansão. Quando o voto é quebrado, o resultado desse voto é uma série de infidelidades dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A Bíblia diz que quando Sansão descobre que a sua esposa fora infiel, porque ela o havia traído, a Bíblia diz que Sansão se enche de fúria, ele mata alguns homens, pega as túnicas daqueles homens, cumpre aquilo que ele havia prometido para os seus inimigos. A Bíblia diz que ele pega várias raposas, toca fogo nessas raposas e faz com que essas raposas andem pelo campo dos filisteus, pelo campo de cereal dos filisteus. E isso provoca uma guerra. Passado um tempo,
Sansão volta para Tímina, para a casa do seu sogro. E quando ele chega na casa do seu sogro, ele descobre que a sua esposa havia sido entregue para o melhor amigo dele. Por que isso aconteceu com Sansão? Porque ele havia quebrado um voto. Mas não para por aí. Passado algum tempo, a Bíblia diz que Sansão, ele vai para a cidade dos filisteus. E chegando na cidade dos filisteus, você pode encontrar isso em Juízes, no capítulo 16. Ele vai para Gaza, e em Gaza ele se deita com uma prostituta. Os filisteus ficam sabendo disso, mandam fechar os portões de Gaza. Quando Sansão descobre, ele tenta fugir, mas os portões da cidade estavam todos fechados. A Bíblia diz que Sansão, ele se agacha, ele pega naquele portão e arranca aquele portão. Meus queridos, fazendo uma pesquisa, você sabe quanto pesava um portão de Gaza? Cerca de 3.000 quilos. A Bíblia diz que Sansão saiu de Gaza e foi até Hebrom com o portão em suas costas. Você sabe qual é a distância de Gaza para Hebrom? É uma distância de 30 quilômetros. Imagine você carregar um portão pesando 3.000 quilos a uma distância de 30 quilômetros. Mas espera aí, Sansão não havia se deitado com uma prostituta, sim ou não? Ele havia quebrado os mandamentos de Deus, sim ou não? Então, por que ele conseguiu fazer uma proeza dessas? Quando o Espírito Santo ele é derramado na vida de uma pessoa, tem dois objetivos. Quando o Espírito Santo ele atua sobre uma pessoa, ele atua de uma forma externa e de uma forma interna. Mais importante que o Espírito faz através de você: louvar, pregar, dar estudos bíblicos, passar uma mensagem de uma forma fenomenal. Mais importante do que isso é a obra que ele faz em nós. O Espírito Santo ele é derramado para fazer uma obra em nós e através de nós. Mais do que uma obra feita através de nós, o mais importante é aquilo que ele faz em nós, que está atrelado à mudança de caráter, à transformação de caráter. Meus queridos, por fim, nós chegamos ali nas cenas finais da vida de Sansão. No versículo 4 do capítulo 16, a Bíblia diz que Sansão se envolve com Dalila. E por 3 vezes, Dalila tenta descobrir o segredo da força de Sansão. E Sansão engana Dalila por 3 vezes. Sansão brincando com os sentimentos de Dalila. Mas, na 4ª vez, Sansão havia brincado tanto que agora Dalila vai utilizar palavras para amolecer o coração de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 17. Olhe para a sua Bíblia. Então, ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Olhe para mim, por favor. Dalila, escute uma coisa,
Preste bastante atenção para você não interpretar mal as minhas palavras. Dalila não foi um erro na vida de Sansão. Dalila foi um instrumento que Deus acabou utilizando para fazer com que Sansão voltasse para aquilo que ele deveria ter feito antes. E o que era que ele deveria ter feito antes, irmãos? Ido para o sumo sacerdote, raspar o seu cabelo e recomeçar o seu voto da onde? Se você não se humilha diante de Deus, Ele o fará se humilhar diante dos seus inimigos. Sansão não quis se humilhar diante do sumo sacerdote. Portanto, Deus acabou usando Dalila para consertar a besteira que Sansão havia feito no passado. Dalila faz com que Sansão durma em seu colo, os cabelos de Sansão são cortados, e então vem o versículo 20 do capítulo 16, que é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. Irmãos, a pior coisa na vida de um cristão é achar que o Espírito de Deus está com ele, mal sabendo ele que o Espírito, já havia se afastado há muito tempo. Você tem a presença de Deus? Ou o Espírito do Senhor já tem abandonado você e você ainda não percebeu? Sansão, ele sabia que os seus cabelos haviam sido cortados, mas ele disse: não, está tudo certo, está tudo maravilhoso, sairei como nas outras vezes. Mas mal sabia ele que Deus o havia se retirado dele. Não brinque com o pecado, porque o pecado matará você. Todos aqueles que brincaram com o pecado, brincaram com o mundo, o pecado cobrou um alto preço. Eu tive um privilégio de levar a mensagem da Igreja Adventista para jovens que estavam atrás das grades. E um dia, falando acerca da palavra de Deus, um jovem olhou para mim e disse: você é adventista? Eu disse: sim, sou. Ele disse para mim: eu era um adventista. Eu era um pregador da palavra de Deus. Eu era um cantor. Eu dei muitos estudos bíblicos. Eu levei muitos jovens para os pés de Cristo. Mas eu brinquei com o pecado. E aqui estou. Não há mais solução para mim. Estou perdido. O Senhor me abandonou. Imagine você ouvir isso de um jovem. Porque se você brinca com o pecado matará você. Sansão, ele é pego, seus olhos são vazados. Algumas traduções dizem que os filisteus arrancaram seus olhos, o prenderam em correntes de bronze e o fizeram girar um moinho. Irmãos, que triste foi para este jovem, irmãos. Juízes capítulo 16, versículo 21. Os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas veja o versículo 22, irmãos. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus queridos, Sansão ficou no tempo certo na prisão.
Este homem que foi chamado para ser uma luz entre o povo de Israel. Este homem que foi chamado para ser um veículo pelo qual o poder de Deus se manifestaria na vida dele. Ele está agora em uma prisão, ele está sendo torturado, ele está sendo tratado como escravo, mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão crescia. Era Deus restaurando o ministério de Sansão. Meus queridos, não importa o pecado que você cometeu, não importa onde o pecado te levou, aonde a graça de Cristo não possa te alcançar. No profundo daquele calabouço, a graça de Deus alcançou Sansão. Oh, meus queridos, no fundo do abismo em que você se encontra, na angústia em que você se encontra, no lamaçal do pecado em que você se encontra, não há pecado pior, aonde a graça de Deus não possa alcançar o pecador, meus queridos. Com o passar do tempo, levaram Sansão para o templo de Dagon, para servir de palhaço. Mas a Bíblia diz que estes filisteus não perceberam que Deus havia restaurado o ministério de Sansão. Juízes capítulo 16, versículos 28 e 30. Sansão está entre duas colunas. E naquelas duas colunas, Sansão clama ao Senhor. E a Bíblia diz, Juízes 16, versículos 28 a 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me forças só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo de Dagon caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Reflita comigo. Coloque-se agora no lugar de Sansão. O que é que passou na mente desse jovem? Suponho, palavras minhas, meu pensamento. O que é que passou na mente de Sansão? Enquanto ele empurrava aquelas colunas, e ele sabia que uma pedra iria cair sobre ele e tirar sua vida. O que é que passou na cabeça de Sansão? Não tem mais jeito para mim. Na realidade, Deus me concedeu esta força, porque o propósito de Deus, eu fico imaginando o que passou na mente de Sansão alguns minutos antes dele morrer, alguns segundos antes daquela pedra cair sobre ele. Talvez ele tenha pensado: eu já fui longe demais. Talvez Deus me respondeu porque ele quer matar esses filisteus, mas não há mais salvação para mim. Não há perdão para mim. Eu estou perdido. Eu perdi a minha salvação. Não há mais solução. Talvez eu esteja falando para alguém que cometeu pecados durante essa semana e está pensando isso. Não há mais solução para mim. Já fui longe demais. Talvez esses pensamentos rodearam a mente de Sansão. Aquela pedra caiu sobre ele. Tirou a vida daquele jovem. A Bíblia diz que os israelitas pegaram o corpo daquele jovem, esmagado sobre aquelas pedras, e o sepultaram junto com o seu pai Manoá. Sansão morreu pensando: não há salvação para mim.
Eu fui uma vergonha para a causa de Cristo. Eu sou um palhaço. O que as futuras gerações falarão de mim? 4.000 anos se passam. 4.000 anos se passam após a morte de Sansão. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, os versos 32 e 38, aquele jovem que achou que tudo estava perdido, que talvez ele seria lembrado pelas futuras gerações como um homem fracassado, o autor de Hebreus, cheio do Espírito, ele vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Sansão. Homens, no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Sansão morreu achando que seria uma vergonha para a causa de Cristo, mas o autor de Hebreus, cheio do Espírito Santo, disse: não, ele cumpriu o seu propósito, ele vai receber a sua recompensa, e mais, ele não morreu como fracassado, porque a terra não era digna da existência de Sansão. Oh, meus queridos, não importa o pecado que você cometeu, não importa o pecado, aonde o pecado te levou, mas se você se render aos pés de Cristo, se você se render aos pés da cruz, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar a sua história, Deus vai te purificar dos seus pecados. A promessa de Deus, de que por meio de Sansão, começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus, foi cumprida. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida, que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência, e sua missão cumpriu-se com derrota, escravidão e morte. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Mas, olhe para essa parte que está aqui grifado. Mas, se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando o seu máximo de poder, procura transviar. Elmad diz que, mas ninguém precisa ser vencido por Satanás. Não. O auxílio está às mãos e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus, que sobem e descem pela escada que Jacó viu em visão, auxiliarão toda alma que o deseje a subir mesmo aos mais altos céus. Meus queridos, Sansão morreu, mas ele é conhecido como um herói da fé. Você precisa cometer os mesmos erros de Sansão? Você precisa padecer pelos mesmos sofrimentos que Sansão padeceu por conta das suas más decisões? Você não precisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi registrado nos serve de exemplo para que venhamos permanecer na fé. Se Jesus te chama e você não vem hoje, para onde você vai? Larissa,
Aproxime-se, por favor, porque ela irá responder essa pergunta. Se Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Sansão, na trajetória da sua caminhada com Deus, ele saiu dos caminhos dele, mas no final da sua vida, ele retorna para os braços de Deus. E você? Se Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Medite na letra deste louvor. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar no fim gerado que espera e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba mais. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra nós. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um lugar, onde calor e abrigo podem se encontrar, e onde tua vida pode retornar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está de braços abertos, do passado, feitos, aliviou os aflitos, libertando de seus pecados, e hoje deseja fazer o mesmo com você. Deixe as sombras e vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vais, pra onde vais? Alguém nesta manhã que precisa retornar para os braços do Pai? Alguém que, assim como Sansão, se desviou dos caminhos e precisa retornar para os braços do Senhor, que não é membro dessa igreja, que é assediado pelas paixões do mundo e dos prazeres da carne, mas deseja abandonar o mundo e tudo que nele existe para voltar para os braços do Pai. Alguém
queira se manifestar, erguendo a sua mão, que queira aceitar ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero fazer um apelo para aqueles que são adventistas do sétimo dia, que assim como Sansão brincam com o pecado, mas desejam nesta manhã dizer: Senhor, já chega, eu quero viver em conformidade com a Tua palavra, eu quero ser uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa íntegra diante de Ti. Eu quero vencer o pecado, eu quero vencer as tentações. Se esse for o teu desejo, eu quero que você venha aqui à frente. Somente aqueles que desejam, assim como Sansão, voltar para os braços do Pai, dizer: Senhor, não quero mais ser assediado pelo mundo. Não, eu quero algo a mais. Eu quero. Hoje é o dia de decisão. Não venha porque o seu pai está vindo, porque sua mãe está vindo, não. Hoje é um dia de decisão. Sansão, ele não morreu como fracassado. Nós achamos que ele morreu como fracassado, mas ele morreu como um homem cuja terra não era digna do sangue dele. Se nós formos fiéis até o fim, qual será o resultado final? Se Deus olhar para nós e escrever a nossa história e dizer: ele foi fiel,